a palavra do nosso Deus. Nosso pregador, vou deixar que ele se apresente e também apresente a sua família. Tá bom? Evangelista Abraão Lincoln. Graças a Deus. Eu cumprimento-vos com a paz do Senhor. Amém? Esta oportunidade singular, quero dar graças a Deus por conhecer esta casa, a cada amado irmão. Seja Deus glorificado por vossa vida. Antes de começar a pensar em um texto bíblico, julgo a necessidade de glorificar ao Senhor por esta oportunidade que me é facultada, de uma vez mais estar ministrando a palavra de Deus, que por mais que seja uma responsabilidade e haja sobre nós um peso, para mim a mesma, é por demais satisfatória. Eu amo pregar a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Nonato, né? Prazer conhecê-lo, que Deus possa abençoá-lo de um modo todo especial e continue enriquecendo em todas as áreas de vossa vida, vosso ministério, vossa família, em nome do Senhor. Querido amado Jefferson, né, um amigo que o Senhor nos deu, o mesmo que nos formulara o convite, louvo a Deus pela vida deste varão, que é uma bênção de Deus nessa terra, e eu glorifico pela confiabilidade depositada ao nosso ministério. Me chamo Abraão Lincoln, sou evangelista da Assembleia de Deus, Ministério Fortaleza, no Nova Metrópole, pastoreado pelo pastor Francisco Carlito Rodrigues, um dos pioneiros do Evangelho no estado do Ceará. Venho sobre a bênção do mesmo, trago a paz do Senhor para o pastor local e também para toda a seleta igreja. Graças a Deus, o nosso pastor tem nos abençoado e só saímos da nossa sede ali no Nova Metrópole debaixo da sua bênção. Então estou nessa noite com a minha família, a esta princesa que está aqui na frente. Vocês aí de trás, se olhar, a mais linda é ela, viu? Os irmãos vão discordar, e é para discordar mesmo, achem as suas, né? Princesa Débora, minha esposa, minha filha mais velha, Sara, me acompanha também. E no ventre está a minha filha mais novinha, que está quase chegando aqui no começo de novembro, né? A Melissa. A minha família é um presente de Deus e nós vivemos com um propósito uno para a glorificação do nome de Jesus. Eu e a minha casa somos um luzeiro de Deus aqui nesta terra. Para esta finalidade, Deus unificou as nossas vidas em um propósito único. E eu dou louvores a Deus porque Ele me presenteou com uma família maravilhosa. Amém? Deus seja glorificado por vossa vida. Vamos partir para o que mais nos interessa. Quem trouxe a Bíblia? Evangelho por Lucas, por gentileza. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 5, versículo é o de número 11. Deus tem uma palavra para falar conosco nesta noite. Evangelho por Lucas, capítulo de número 5, o versículo é o de número 11. Quem localizou a referência bíblica, diga amém. Assim discorre o texto sagrado. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Pode tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo o nome de Jesus de Nazaré. Meus amados e queridos irmãos, por gentileza, redobre a vossa atenção, maximize toda ela para cá por bondade, para que possamos chegar à totalidade da compreensão daquilo que o Senhor reservou para nós na noite especial deste dia. O texto que ora acabamos de ler está registrado, inserido, trancado no Evangelho escrito por Lucas. O Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Lucas que
O mesmo inicia a sua narrativa, trazendo a afirmação que não era ele testemunha, não foi testemunha ocular dos fatos que descreve, mas como um pesquisador minucioso, achou por bem, por meio de informações recebidas, escrever acerca da vida de Jesus, de tudo quanto ele começou a fazer e também a ensinar, enquanto desenvolveu o seu ministério no solo terreno. Lucas, como os demais evangelistas, vai dividir a vida de Jesus em 5 períodos: seu nascimento, vida ministerial, morte, ressurreição e a sua ascensão. Embora não sendo ele testemunha ocular, escreve de uma forma minuciosa acerca da vida de Jesus Cristo. Ele inicia também a sua narrativa dizendo que este conteúdo contido nas páginas seletas deste livro é endereçado a um homem chamado de Teófilo. Teófilo, cuja essa expressão significa aquele que ama a Deus, ou aquele que é amado pelo Senhor. Possivelmente um membro da aristocracia romana, alvo do ministério paulino, enquanto mesmo desenvolveu o seu ministério enquanto esteve na terra. O apóstolo Paulo, ele é acompanhado deste moço por nome de Lucas, que escreve o evangelho aqui abordado. Este mesmo Lucas também vai escrever Atos dos Apóstolos, e a partir do capítulo de número 16, o pronome no plural nós passa a existir no discorrer textual de Atos, nos dando a entender que a partir daquele momento é que Lucas está presente na comitiva missionária que acompanhava o apóstolo Paulo, que também ficou conhecido na história como apóstolo dos gentios ou o apóstolo das missões. É este Lucas que escreve acerca de Jesus e endereça a Teófilo, que possivelmente foi um alvo do ministério desta comitiva missionária de Paulo. E para trazer clareza, entendimento, embasamento, solidez à fé deste homem, achou por bem escrever o que Jesus fez e o que Jesus ensinou enquanto esteve aqui na terra. Dentro do discorrer textual de Lucas, nós vamos perceber, chegar ao entendimento que o mesmo, assim como os demais evangelistas, prioriza as instruções de Jesus, as mesmas que foram verbalizadas enquanto ele ministrava os seus discursos. E ele traz também um conteúdo narrativo para que nos acontecimentos narrados, os acontecimentos abordados servissem também de ensinamento, de instrução mediante a conduta de Jesus. É o mesmo que afirma que Jesus não pregava como os demais religiosos da época, mas pregava com uma autoridade. Esta expressão nos traz o entendimento que Jesus pregava com autoridade, não porque tinha uma tonalidade de voz específica ou singular, peculiar, não. Jesus pregava com autoridade, porque tudo aquilo que ele ensinava emanava de uma conduta prática da sua vida. Tudo que Jesus verbalizava, ele praticava, diferente dos religiosos daquela época, que falavam muito, mas que faziam pouco. Diferente dos religiosos daquela época, que tinha belos e extensos discursos, mas não moviam sequer um dedo para praticar aquilo que eles ensinavam. É por isso que Lucas
Lucas vai dizer que o ensinamento, a conduta, o sermão de Jesus é um sermão de autoridade. E assim como os demais evangelistas, este Lucas vai priorizar esses ensinamentos. Eu costumo dizer que não há nada mais poderoso dentro dos evangelhos do que os ensinamentos de Jesus, seja por ele verbalizado como num sermão da montanha, ou seja por ele vivenciado em algum ato, em alguma prática, ou até mesmo em algum sinal miraculoso. Todas as verdades contidas nestes textos, são verdades que são mais eternas e perder a oportunidade de salvação para a sua vida. Porém, alguém que é alvo dos ensinamentos de Jesus, das instruções de Jesus, das verdades contidas nesta palavra, uma vez que é concebida por algum indivíduo e que tem a sua mente transformada pela mesma, ele pode não ser ressuscitado fisicamente, mas aquele que conhece a verdade, absorve a verdade, abraça a verdade e tem a sua vida transformada pela verdade, é o seu corpo físico tombar na terra, mas a sua alma se encontrar com Deus, que fez os céus e que fez a terra. Por isto afirmo que as verdades, os ensinamentos, as instruções contidas aqui são mais poderosas do que qualquer outro milagre que possa existir. Porque o milagre de cura, de manifestação miraculosa terrena, Jesus pode fazer e o indivíduo se desviar e perder a sua alma. Porém, o milagre proporcionado pelas verdades dos vernáculos de Deus, ele aponta para um estado de eternidade. Ele transforma a vida de alguém e leva este alguém a uma vida eterna. Tem muita gente que hoje caminha atrás de milagre, é atraído por milagre, atraído por palavras que apontam para uma mudança de um estado temporário. Mas as verdades do evangelho nada tem a ver com isso. As verdades do evangelho mudam, modificam, mudam um estado de eternidade da vida de um ser humano que concebe a proposta do evangelho dentro do seu intro. Pois bem, dentro do texto que abordamos para a leitura, existe algumas lições na narrativa deste contexto, algumas lições missionárias que é de suma importância para todos aqueles que se propuseram a serem pescadores de vidas. Nós temos que aprender estas lições dentro da narrativa por Lucas, e se praticarmos estas lições, vivenciarmos estas lições, nós teremos de fato a experiência de um verdadeiro avivamento e seremos de fato uma igreja missionária, ativa, operosa, operante, e o nome de Jesus será glorificado por intermédio das nossas vidas. Pois bem, o texto nos informa, o contexto do texto abordado nos informa que Jesus estava iniciando o seu ministério no solo terreno, e ao iniciar o seu ministério, ele achou por bem convocar sua classe apostólica, os seus talmidins, aqueles que dariam continuidade à obra que o mesmo veio para iniciar. E Jesus está nas regiões da Galileia, nas regiões marítimas, procurando aqueles que tinham um propósito já específico. A Bíblia diz que Jesus estava na beira daquele lago de Genezaré, quando vê homens lavando as suas redes. O contexto nos traz o informe que eram homens pescadores, que já tinham passado a noite inteira pescando e não tinha apanhado absolutamente nada. Jesus se aproxima daqueles homens, entre os quais
estava Simão Pedro. Segundo a ordem cronológica dos acontecimentos, segundo a história, Jesus já tinha visitado a casa de Pedro, e na ordem cronológica dos acontecimentos do Evangelho, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Pedro já tinha tido um primeiro contato com Jesus. Jesus se aproxima de Simão, chamado Pedro, e vai fazer um pedido para ele: me empresta o teu barco, por gentileza, me permita subir no seu barco. Eles estavam lavando as redes, e lavar as redes tem alguma mensagem específica que eu já quero chamar a atenção. Jesus pede o barco emprestado de Pedro, e quem pede é Jesus, e ele devia a Jesus. Ele tinha por obrigação, pelo menos, emprestar o seu barco. Ele diz: pode ficar à vontade, mestre. Os homens estavam lá lavando as redes. Jesus sobe no barco e faz mais um pedido: se não for pedir demais, afasta esse barco da terra, por gentileza. Eu quero chamar a atenção para duas lições aqui. Em primeiro lugar, quando eu falo que eles estavam lavando as redes, subtende-se duas coisas, pelo menos. Lavar as redes significa tirar tudo aquilo que é sujeira, que foi arrecadado durante uma noite de pescaria. Não pescou peixe, mas tinha galho, tinha garrancho, tinha impureza. E lavar as redes significa tirar tudo aquilo que pode trazer um dano para as redes, tudo aquilo que pode trazer alguma ruptura nas redes. Antes de guardar, eles tinham o costume de limpar. Primeiro, perceba que estas redes seriam redes utilizadas no milagre posterior lá no alto mar, para manifestação da glória de Deus. Estas redes seriam uma instrumentalidade utilizável por Jesus lá no alto mar para uma grande pescaria. Mas a priori, antes de serem utilizadas por Jesus, elas estavam sendo lavadas. Oh glória! Antes de serem usadas por Jesus, elas estavam sendo limpas. Antes delas serem utilizadas por Jesus, elas estavam sendo purificadas. Me permita pregar nesta noite e aplicar esta mensagem em nome de Jesus. Jesus, ele quer usar a tua vida para a obra missionária. Jesus quer usar a tua vida para a glorificação dele. Jesus quer usar a tua vida para a manifestação da glória dele. Mas deixa eu te afirmar uma coisa: antes de Jesus usar, primeiro ele limpa. Vou falar: antes de Jesus usar, primeiro ele tira a sujeira. Me diga uma prova bíblica, pregador. Digo, Isaías tem uma visão da glória de Deus, capítulo 6 de Isaías, e a Bíblia diz que ele vê o trono, vê a glória, vê Deus, vê os serafins cantando santo, santo, santo. Ele fica atônito, assustado, e diz: ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão vendo o Senhor. A Bíblia diz que um anjo desce com a brasa de fogo, purifica o seu pecado, toca os seus lábios. Daí se ecoa uma voz do trono de Deus dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías de prontidão diz: agora sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas primeiro o pecado foi tirado, primeiro a sujeira foi tirada, primeiro a rede é lavada, e depois tem pescar. Aleluia. Deus usa seus instrumentos, mas primeiro ele limpa. Segundo, o que subtende-se por lavar as redes é fechar as rupturas causadas por causa do sujo. Duas coisas, segundo a cultura, afirma-se que é lavar as redes. A primeira é tirar a sujeira. Segundo, fechar as brechas,
as rupturas causadas por causa dessa sujeira. Se você puder, por gentileza, me ajudar a pregar, falar para alguém perto de você, diga: a sujeira gera brechas. Diga aí para alguém: a sujeira gera brechas. Aleluia, gera ruptura. E Deus não utiliza instrumento com brechas. Deus primeiro fecha todas as brechas para depois utilizar esse instrumento para a glorificação do nome dele. Deus fez um grande projeto lá em Gênesis. Chegou para Noé e disse: constrói uma arca. Deu todos os diâmetros e dimensões e materiais que deveriam ser utilizados. Noé faz tudo em conformidade que o Senhor tinha falado. Aí Deus vai falar para Noé: aí tu pega o betume, Noé, e betuma por dentro e por fora. Betume era um tipo de madeira pastosa, utilizável para vedação, para que o projeto da arca boiasse, não entrasse água e não naufragasse. Era necessário betumar, fechar as brechas. E Deus disse: é por dentro, depois por fora. Aleluia. Não adianta fechar as brechas só por fora. A aparência é muito fácil, dizer que é muito fácil, se mostrar ser é muito fácil, mas Deus fala: fecha primeiro por dentro e depois por fora. Não adianta termos as brechas fechadas só por fora. Não adianta ter jeito, ter fala, ter aparência e não ter um coração trancafiado em Deus. Quem tem um coração trancado em Deus, o mundo não entra, a sujeira não entra, a água não entra, o que está lá fora não entra, aqui não vai entrar, porque a minha casa, a minha arca, o projeto de Deus está betumado por dentro e por fora, não tem espaço para nada. Aleluia. Lavar as redes era tirar a sujeira e fechar as rupturas causadas. Aí Jesus disse: eu quero teu barco, Simão, mas tem um segredo, eu não quero ele aqui na terra não. Afasta ele da terra, distancia ele da terra. Aleluia. Aquele barco em que Jesus agora está seria também um instrumento que aproximaria homens da manifestação da glória de Deus lá no alto mar, que Jesus ia fazer já já. Aí, para que Jesus viesse falar ao povo que estava lhe ouvindo, e eu queria muito saber que sermão foi aquele. Jesus está pregando de cima do barco, falando à grande multidão, pregando o evangelho, alcançando vidas. Mas Jesus disse primeiro: afasta o barco da terra, porque Jesus não quer negócio com barco que esteja envolvido com a terra. Vou repetir: porque Jesus não quer negócio com barco que esteja envolvido nessa terra. Jesus até quer utilizar alguns barcos, mas para usar barco, para Jesus estar presente no barco, para Jesus se manifestar no barco, primeiro ele quer que se afaste da terra, se distancie da terra, porque com Deus é assim: quanto mais distante da terra nós estamos, mais perto estamos da glória de Deus. Se lá no alto mar foi o lugar da manifestação da glória, e Jesus disse: afasta da terra, quanto mais afasta, mais perto estava do lugar da manifestação da glória. Deus está falando conosco aqui nessa noite o seguinte: se você resolver se afastar mais da terra, se distanciar mais da terra, se afastar mais desse mundo, se distanciar mais desse mundo, Deus vai te aproximar da glória dele. Você vai ver Deus mover debaixo das águas, vai ver Deus mover onde ninguém enxerga, onde ninguém vê. Mas primeiro se afaste da terra. Quem se afasta da terra enxerga a glória de Deus. Paulo disse: olhai para as coisas que são de cima e não cumprireis as concupiscências da terra. Quem olha para cima se afasta da terra. Quem olha para cima se afasta da terra. Paulo também disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo em busca do prêmio da vocação que ninguém alcança, se não militar legitimamente. No dia que Jacó andou errante, fugindo da ira do seu irmão,
Ele deitou na pedra. Ele viu uma escada ligando o céu à terra. A pedra é o que nos afasta da terra. Vou falar. A pedra é o que nos afasta da terra. A pedra nos afasta da terra. No contexto de Jacó. E era o que Deus queria com Jacó, afastá-lo da terra, para lhe mostrar o céu. Ter a cabeça na pedra. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Você conhece? Jesus disse: eu sou a pedra. Pedro disse: ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, o qual foi posta por principal de esquina, a pedra angular. Quem tem a cabeça na pedra se afasta da terra e enxerga o céu. Vou repetir. Quem tem a cabeça na pedra se afasta da terra e enxerga o céu. Ele afasta o barco. Jesus prega, Jesus fala. Jesus vai fazer mais um pedido. Vamos vocês aí. Tudinho para o alto mar. Eles estão cansados, uma noite inteira trabalhada, sem ter resultado benéfico nenhum. Uma noite inteira de fadiga, de cansaço, de trabalho. E Jesus disse: vamos para o alto mar. Eles escutam Jesus e dizem: vamos. Sobe no barco e vai para o alto mar de dia. Chega no alto mar, as redes que foram limpas, lavadas, costuradas, estão lá. Aí Jesus vai falar para eles: lancem as redes aqui. É aqui que dá um nó na mente dos pescadores. Jesus estava tratando com homens doutos no assunto. Jesus estava tratando com homens que tinham PhD em pescaria. Homens que tinham formação na área. Não eram homens inexperientes. Eram pescadores tradicionais da região. Filho de pescador, neto de pescador. Eram homens que conheciam sobre o assunto. E Jesus lá no alto mar diz: lancem as redes. Agora preste atenção. Porque a cartilha, o manual da pescaria daquela época, afirma que não se pescava de dia e nem se pescava em alto mar. Era meia altura e de noite, porque era o local que os peixes saíam, o horário que saíam para se alimentar. A cultura afirma isso, mas Jesus está de dia no alto mar, dizendo: lancem as redes. Dá um nó na cabeça de qualquer um pescador. Porque é o que eles sabiam: se pesca à noite, se pesca meia altura, não se pesca nem em alto mar e nem se pesca de dia. A proposta de Jesus, eu quero que você frise bem isso e guarde no seu coração. A proposta de Jesus é totalmente contrária àquilo que eles entendiam. Enquanto o que eles entendiam os levavam para a noite e para meia altura, a proposta de Jesus era de dia e lá no alto mar. Aleluia! Aleluia! Levante a sua mão para receber uma palavra profética da parte de Deus. Por gentileza, levante a sua mão e receba esta palavra. Não é no teu lugar e não é na tua hora. As coisas vão acontecer. Deus vai manifestar a sua glória, mas não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você sabe e nem na hora que você imagina. A proposta de Jesus é contrária à tua ideia. A palavra hoje é: Deus vai contrariar as tuas ideias para manifestar a glória dele e mostrar que a ideia dele é melhor. É lá no fundo, é de dia e é coisa grande.
Aleluia. Ensinando pescadores a pescar. Lancem as redes. Não teve questionamento. Teve somente a argumentação de Pedro que diz: Senhor, nós pescamos à noite inteira, nada apanhamos. Porque o êxito, Deus estava formando pescadores de almas neste acontecimento. O êxito no campo missionário não depende do que eu sei, não depende da minha formação, não depende daquilo que é habilitação minha. O êxito missionário no campo missionário, sabe, está relativo a quê? A capacidade de obediência à voz do Espírito Santo de Deus. Que é isso, pregador? Você não sabe nada de missão. Sei, saí com 14 anos de idade para o campo missionário. Passei fome, passei sede, passei escassez. Eu sei o que eu estou falando. E ouvir a voz de Deus vale mais do que eu sabia quando eu estava lá. Ouvir a voz de Deus vale mais do que aquilo que é habilitação. Lá a oratória não conta, lá a hermenêutica não conta, lá não é a exegese, a teologia não, lá é a capacidade de obediência, a capacidade de vida com Deus. Isto é só alguns acréscimos, mas se eu estou disposto a ouvir o que Deus está a me falar, ainda que contrarie o que eu sei, eu vou viver experiências que ninguém vive, eu vou viver coisas que ninguém... Aleluia. Senhor, pescamos a noite toda, apanhamos nada, mas por causa da tua palavra, nós vamos lançar as redes. Oh glória. A palavra de Jesus, ela gera credibilidade em quem escuta. A palavra de Jesus, ela proporciona credibilidade em quem conhece Ele. Ainda que contrarie o que eu penso, ainda que contrarie o que eu quero, ainda que seja contrário àquilo que eu idealizo, eu tenho convicção que ouvir a palavra de Jesus é a melhor escolha para a minha vida. Esta palavra, ela tem poder para mudar o pescador de peixe em pescador de vidas. É esta palavra, sob a tua palavra, Senhor, nós vamos lançar as redes. Alguém poderia questionar, mas não é hora e nem local. Obedeça, Senhor, mas não é assim, não. Obedeça. Se Jesus está falando, obedeça. O Espírito de Deus acaba de trazer uma informação no meu coração. Existem pessoas aqui que estão ouvindo a voz de Deus faz dias e estão resistentes, relutando, questionando. Se Jesus mandou você fazer, faça. Não se prenda. Ele se responsabiliza por este ato. Eles lançam as redes, mas ali não era hora de peixe, nem local para ter peixe. O que é que Jesus faz? Eles obedecem aqui em cima, e Jesus começa a mover lá embaixo. Quem estava naquele barco era o dono do peixe, dono do mar, dono do céu, dono da terra, dominador sobre todas as coisas. Era eles obedecendo aqui em cima e Jesus movendo lá embaixo. Aleluia. Quem tem uma disponibilidade, disposição para obedecer a voz de Cristo aqui em cima, ele contempla Jesus movendo lá embaixo. E o que significa mover lá embaixo, pregador? Deixa eu dizer, ninguém está vendo, mas Jesus está movendo lá embaixo.
Missionário tem que entender estas coisas, que uma vida de obediência leva Jesus a movimentar lugares que ninguém está enxergando, ninguém está vendo, mas Jesus está movendo. Tinha quem olhasse lá para o fundo do mar? Não tinha, meu cantor. Estava movendo Jesus lá embaixo, ninguém estava vendo, ninguém estava notando, ninguém estava percebendo, mas obedeceram, e Jesus estava movendo, Jesus estava mexendo, Jesus estava movimentando, estava arraigando os peixes, chamando para dentro da rede. Vem peixe, vem peixe, vai peixe, escuta a minha voz, peixe. Aleluia. Missionário que está disposto a ouvir a voz de Deus. Jesus move onde ninguém enxerga, ninguém está vendo, mas Jesus está movendo. É que nem lá no cárcere que Jesus moveu o alicerce em Atos 16. Foi no alicerce que Jesus moveu, foi lá que o terremoto alcançou. A gente consegue enxergar a estrutura linda deste templo, perfeita, mas o alicerce ninguém consegue ver, ninguém consegue enxergar. Deus é especialista em mover encanto em lugares que ninguém enxerga. Ninguém está vendo, mas Jesus está movendo. Ninguém está enxergando, mas Ele está movimentando. Já passaram por você e disseram: não adianta pregar, não vai acontecer nada. Não adianta mais orar por ele, orar por ela, não está mudando nada. Não adianta fazer campanha, não adianta falar mais da palavra, é irredutível, impenetrável. Não faz não, ele não quer, ela não quer, ele não vem, ela não vem. Continue pregando, continue obedecendo, continue fazendo. Jesus está movendo lá embaixo, ninguém enxerga, ninguém nota, ninguém percebe, mas Ele está movendo com a mão poderosa lá. Ele vai agir com salvação, providência, milagre. Quem acredita nisso, com as mãos levantadas, glorifica o nome do Jesus que move onde ninguém enxerga. Obedeça. De repente, Jesus manda puxar as redes. Alguém começa a puxar aquelas redes. Opa! Parece que tem alguma coisa aqui. Às vezes está cheia, como diz lá no meu interior, abarrotada, até a tampa. Lá vem é muito peixe, é muita coisa. E Deus formando pregadores. Jesus estava ensinando para os pregadores: se vocês obedecerem, vocês vão ver coisa onde ninguém vê. Tu nem sabe, Pedro, mas até a tua sombra vai curar, rapaz. Aí vem peixe. Eu poderia aqui falar dos peixes e dizer que você vai pescar no lugar da sua vergonha e trazer uma mensagem assim de triunfalismo. Não. Eu quero fazer diferente nessa noite. O Espírito Santo de Deus me instrui diferente nessa noite. Eles obedecem, lá vem peixe. Chama um barco que estava lá perto, porque não cabia num barco só. Enche os dois de peixe. Eles vão voltando para a terra. A mesma terra que eles estavam lavando as redes, dispostos a voltar para suas casas, porque tiveram uma noite frustrada numa pescaria. A corrida daqueles homens era por peixe. E agora eles estavam cheios de peixe. Tudo que eles buscavam, corriam atrás, viviam na busca. Agora eles estavam tendo. É peixe que vocês querem? Pois toma peixe. Barco não indo lá, quase balançando. Chega na terra, todo mundo assustado, com o olho arregalado, conjectura minha. É peixe demais. Começa as divisões, a alegria, mas no meio de tanta alegria vai alguém ficar contristado. No meio de tanta euforia, de tanta efusão de alegria, alguém fica triste. Semblante cai. Olha para Jesus, certo Simão, e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Prestou a pescaria. Afasta
afasta-te de mim, Jesus, porque eu sou um pecador. Aí Jesus, lá no pensamento, eureka, deu certo. Jesus lá no íntimo, era isso que eu queria ouvir. Porque peixe é bom, mas é perecível. Vem comigo. Peixe é agradável, mas apodrece. Peixe enche o barco. Orecalabara shurikimi na fácia, mas não enche a alma. Peixe preenche o bolso, a conta bancária, o PIX, mas não preenche um indivíduo vazio e sedento. Ele diz: Senhor, se afasta. Eu sou um pecador. Prestou a mensagem. E a mensagem não causar isso em alguém, o mensageiro não teve êxito. Porque o cerne do evangelho é arrependimento. Eu não sirvo para estar contigo. E Jesus diz: é esse que serve. Eu não presto para andar com você. Jesus diz: é você o que presta. Você pode me ajudar a pregar? E falar para alguém perto de você, se possível. Se você tiver intimidade para isso, falar para alguém perto de você, diga: melhor do que ter a rede cheia de peixe é ser cheio daquele que encheu as redes. Melhor do que ter as redes cheias de peixe é ser cheio daquele que encheu as redes. Simão, vem após mim, rapaz, e eu vou te fazer formar, mudar, transformar, adaptar a um pescador de alma. Peixe é bom, mas passa. Sabe qual é o problema da minha geração? Está tendo muito prazer com peixe. É muito bom ouvir dizer que Deus vai encher as redes. É muito bom ouvir dizer que Deus vai fazer o celeiro ficar cheio. É muito bom e agradável ouvir Deus dizer que Ele vai abrir as portas, entregar a chave, que a vitória vai chegar. É muito bom ouvir mensagens como essa, mas não é tão agradável ouvir dizendo: deixe o peixe de lado, se desapegue do peixe, se desprenda do peixe e viva um evangelho de arrependimento, transformação, mudança de vida, metanoia de Deus, para viver o propósito real que Ele quer de missões na tua vida. Pedro, aquela classe que ele estava, Tiago, João, vai deixar o que Jesus fez. O quê? Peixe. Por aquilo que Jesus ia os tornar. Vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescador de homens. Melhor do que ter na vida aquilo que Jesus faz, é ter em si aquilo, é ser aquilo que Ele pode nos tornar. Você está entendendo aí? Melhor do que ter o peixe que Ele faz, é se tornar aquilo que Ele quer que eu me torne na sua presença. Vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Aí o texto que lemos: e eles deixaram todos os peixes, tendo deixado tudo, seguiram a Jesus. Deixaram aquilo que Jesus fez, peixes, para seguir Jesus pela proposta do que Jesus ia os tornar, pescadores de homens. Aleluia! Jesus estava dando uma lição aos missionários.
Se vocês deixarem aquilo que é passageiro, terreno, perecível, irão viver daquilo que eu posso tornar vocês, que o ladrão não mina, não rouba, a ferrugem não corrói, não consome, aquilo que é eterno, que dura para todos sempre. Vinde após mim, porque eu quero tornar vocês alguma coisa na minha presença, e é pescador de almas. Aleluia. Deixando tudo, seguiram a Jesus. Você pode ficar de pé comigo? Deixaram o que Jesus fez. Permissão pastoral, claro. Deixaram o que Jesus fez, peixe, para seguir Jesus pelo que iria lhes tornar. Olhe as lições que Jesus dá a esses missionários. Instrumento tem que ser limpo, sem brecha. Tem que se afastar da terra. Tem que ir para o profundo. Deus não quer nada com raso com ninguém. É profundidade. Tem que obedecer a sua voz, independente daquilo que eu acho, que eu penso ou que eu sei. Obediência. Vai viver a experiência que ninguém vive. Vai ver Deus movendo onde ninguém vê. Mas quem está interessado em seguir aquilo que Jesus propõe para a sua vida, tem que estar disposto a deixar tudo aquilo que enche os olhos, enche as mãos, enche as satisfações temporárias, para seguir Jesus por aquilo que Ele pode nos tornar na sua presença. Sabe qual é o meu apelo nessa noite? É se tem alguém no nosso meio que está decidido a deixar aquilo que é lá de fora, está decidido a deixar aquilo que ele atrapalha, está decidido a deixar aquilo que é humano, terreno, passageiro, perecível, para viver um propósito de Deus na sua vida. Eu quero orar por você aqui na frente. Saia do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Você que ouviu a palavra, foi confrontado pela palavra e diz: eu quero viver o que Deus tem para mim, ainda que eu tenho que abrir mão de algumas coisas que preenchem as minhas satisfações. Cadê você? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar pela sua vida hoje. Não é amanhã, nem depois da manhã. É hoje. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que ouviu a palavra, entendeu a palavra, e que nessa noite entende que precisa urgentemente abandonar os seus ideais que afastam até da vontade de Deus, para se entregar por inteiro ao propósito da vocação divina. Eu quero orar pela sua vida neste lugar. Cadê você? Aleluia. Onde está você? Pode ser alguém que ainda não confessou a Jesus, mas pode ser alguém que está aqui, que já é cristão, que já frequenta, que já é ativo, mas que entende: eu preciso abandonar os meus desejos para viver um propósito mais perto de Deus. Você tem coragem de vir até aqui? Você tem coragem? Eu quero orar por você, impetrar bênção de Deus sobre a sua vocação, sobre a sua chamada, sobre a sua vida. Aleluia. Aí vem a primeira pessoa. Aleluia. Jesus está na casa. Jesus está neste lugar. Heramana kachore vasuria. Ori kalabasuri keleite ereve assomi nahai. Jesus quer fazer na sua vida, em você, para depois fazer por intermédio de você. E lá na frente, pastor, Jesus foi testar Pedro, ver se ele tinha aprendido mesmo a lição, meu cantor. Interrogaram Jesus acerca dos impostos e Pedro. Aí Jesus disse assim: Pedro, de quem é o imposto? É de César. Pois dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tu pega um anzol e joga no mar. Ei, Pedro não era pescador de anzol, rapaz. A tradição, meu músico, tangedor. Quem
pescava em anzol era menino, aprendiz, criança. Pedro lançava a rede. Mas Jesus disse assim, ó, pega o anzol e vai pescar no mar. Dentro do peixe vai estar lá o imposto. Jesus estava querendo testar Pedro. Eu quero ver se ele continua sendo o mesmo Pedro lá na pesca maravilhosa. Não teve exaltação, soberba. Ele disse, sim Senhor, vou lá. Pegou o anzol. Não quis saber se era coisa de criança, de menino. Ele estava obedecendo. Lançou o anzol no mar. Lá vem o peixe, abre o peixe, está lá o dinheiro lá dentro. Pedro foi mudado pelaquele dia da pesca. Pedro entendeu naquele dia que ouvir a voz de Jesus é viver coisas extraordinárias. E Jesus só sorrindo, conjectura minha por dentro, ele ainda continua ouvindo a minha voz. Você pode levantar as suas mãos para adorar. Em nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Mas Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está te vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. E pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Tendo eles deixado e quem mandou tudo, você parar? seguiram. E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. O nome de Jesus, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Aleluia. Segura baixinho. Vou devolver a quem de direito. Eu quero fazer uma rápida oração. Eu quero, se você puder, adore a Deus junto comigo neste lugar. Eu vou orar por esses dois homens. Eu acredito que Deus está trabalhando grandemente aqui. E ao final desta oração, eu vou dizer adoradores já. Meu querido cantor vai cantar o refrão. E você vai dar a sua melhor adoração para Jesus, porque tem festa no céu quando alguém está arrependido nos pés do Senhor. Então você vai dar o seu melhor glória quando eu falar adoradores já. Aí volta com o refrão e todos nós glorificamos a Jesus neste lugar. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, amado Senhor, está a vida aqui desses dois homens, Senhor, que ouviram a Tua palavra, foram tocados pelo Teu Espírito e vieram aqui na frente receber o Teu toque. Deus, enche a vida deles com o Teu Espírito, Senhor. Muda a vida deles, transforma a vida deles. Faz da vida deles, Pai, uma nova história, como Tu fez na vida de Pedro, daqueles que estavam naquele dia.
faz deles pescadores de homem. Da mesma graça e unção que o Senhor derramou sobre mim na sala da minha casa, com 12 anos de idade, derrama sobre a vida deles, e que o coração deles possam ser incendiados por missões. Usa eles nessa terra para a glória do teu nome. Deus, abençoa esta igreja, abençoa o teu povo, internaliza esta palavra em nós. Onde houver um coração aberto, seja tocado agora. Adoradores, já! Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe falta. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar.